Olá, Contigo Lovers, tudo bem com vocês? E hoje no quadro É Like ou Dislike, tem um convidado que, olha, eu não tenho nem roupa para isso. Ele é escritor, ele foi autor da adaptação da novela Tieta, que passou no México, foi colaborador no remake da novela O Astro, e há 5 anos ele é roteirista do programa Vai Que Cola. Sem contar outras coisas. Nas horas vagas ele também joga vôlei. Esses dias até ganhou um campeonato lá que eu vi que ele mostrando um troféu. Eu vou chamar ele para contar tudo isso. Vitor de Oliveira, no É Like ou Dislike? Oi, querido, tudo bom? Falei tudo ou faltou alguma coisa? Ah, falou o suficiente, tá ótimo. Básico. Me esqueci também de falar, gente, que ele foi roteirista da novela I Love Paraisópolis, da novela Jesus também, né? Sim, ficar falando currículo, né, mas tá tudo bem. É uma série de coisas. Como eu disse, esse canal tá chique hoje e eu não tenho nem roupa Imagina, para isso. imagina. Adorei o convite, é um prazer, adoro o seu canal, sou seu fã, estou muito honrado com esse convite. Eu que sou teu fã porque eu já assisti ao Novelucho muito antes Ah, de tu saber agora da você tem que pessoa. participar lá, né? Vamos combinar também. Eu assistia lá, eu já seguia no Instagram o Novelucho. Que Ai, a que gente bom. vai falar. Eu também esqueci de dizer, gente, que ele é youtuber e ele tem um canal aqui no YouTube que é o Novelucho. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá, Vitor. Eu vou ter 8 nomes, do número 1 ao 8, e eu vou pedir para que tu escolha o primeiro para dizer se tu vai dar like ou dislike. Ai, que medo, vamos lá. Número 5. E já começa com polêmica esse número 5. Ai, meu pai. Eu já vou ter que começar deixando para o fim, porque esse é muito polêmico. Tá bom. Então, 4, Envolve, vamos no 4. envolve a novela que tu foi lá, que tu ajudou a escrever. Tu ajudou a escrever? Tu escreveu? Como é que foi a função lá da novela O Astro? Então, é assim, geralmente tem o autor titular, né, que ele é o que assina a novela, assim, Glória Pérez, Aguinaldo Silva. No caso do Astro, era o Alcides Nogueira e Geraldo Carneiro. E todo autor tem a sua equipe de colaboradores, né, que a gente escreve cenas junto, vai criando a história da sinopse que eles criaram. Então, foi meu primeiro trabalho, assim, na TV Globo, como roteirista, foi muito bacana. Pois é, e ela fez parte desse trabalho, então a gente vai deixar para o fim, Tá porque ela bom, é polêmica. ok. Então vamos no número 4, é isso? Vamos, 4. Número 4, para começar bem, então. Paulo Gustavo, é like ou dislike? Ah, esse é super like, né? Não tem como não dar dislike para ele, porque além da pessoa, né, do gênio que ele é como artista, da revolução que ele fez no humor, da maneira única dele de interpretar, de criar, de tudo, né? A contribuição. E como surgiu o convite para fazer parte do grupo? É um grupo de roteiristas que escreve o Vai Que Cola, né? Como Sim. surgiu esse convite? Então, eu tinha acabado de sair da Record depois da novela Jesus, né? Uma coisa bem parecida, né? Jesus, depois vai que cola. E aí, assim, eu estava meio que no mercado eles estavam precisando do redator final, porque o redator final ele tem que ter uma experiência, maior experiência. Então, como eu tenho muita experiência com novela, acredito também que por ter feito a Love Paraisópolis, que era muito comédia, trabalhei com Tata Werneck, Ilana Kaplan, vários nomes assim do humor, então já tinha meio um jeito ali com humor. Então, acredito que o convite tenha vindo por causa disso, né? E o pessoal torce um pouco o nariz para novelas da Record, né? No geral, assim, tem muitos memes até de atrizes, tipo, tá na Record, tá esquecida. Sim. Como é ter escrito uma novela para a Record, sendo uma novela bíblica, né? E até surgiu um boato não, tá uma confusão aí recentemente, não sei se tu acompanhou, que alguns escritores, autores e escritoras foram demitidas, né? Ou pediram demissão por conta de não seguirem a religião que o Edir Macedo, enfim, né? É líder e tudo mais. Tu chegou a passar por esse processo? Tinha essa imposição? Olha, nunca me falaram nada que é que eu teria que me converter, ou ter seguir tal religião, ou ter determinada norma de comportamento. Isso nunca chegou até mim. Porque eu trabalhei lá também em 2018, né? 2017, 2018. E aí tinha algumas pessoas na equipe que já eram da igreja, mas elas já eram, elas não se converteram. E tinham muitos roteiristas
profissionais, assim, há anos no mercado, fazendo outros produtos também. Mas eu considero uma experiência muito bacana, porque a Paula Richard, que era a autora, era muito criativa, né? Então, ela conseguiu usar a Bíblia, as histórias bíblicas, mas colocar a marca pessoal dela e sempre trazer para a atualidade, dialogando com temas da atualidade. Então, tinha uma personagem que era gladiadora, por exemplo, que era a Bárbara Reis, agora que é a protagonista da novela das nove, ela fazia uma gladiadora, quer dizer, uma mulher empoderada para aquela época. Então, a Paula, ela utilizava dessas brecas aí, que na Bíblia era citada, uma mulher chamada Susana. Só que não citava o que ela era. Então, a Paula, então eu vou colocar ela como uma gladiadora, porque naquela época já existiam mulheres que lutavam, que lutavam corridas de bigas e tal, porque estava dominado pelo Império Romano, né? Então, a Paula conseguia usar esses artifícios para construir uma trama bem mais moderna e a gente se divertia fazendo. Então, o tempo que eu tive lá foi bem bacana, nunca sofri nenhum tipo de preconceito, nada disso. Essa novela causou muito porque colocaram, né, uma mulher no lugar do diabo, né? Então, Sim, foi muito Mariana Moura. falado, foi muito comentado na época. Isso foi Então, também uma ideia do grupo. e, na verdade, assim, o personagem não tinha um gênero, né? Era Satanás, podia ser qualquer ator. Eu acho que foi uma opção estética, não sei, não chegou isso até mim, mas na sinopse o personagem não tem gênero, não era um homem nem era mulher, era Satanás, podia ser qualquer coisa, né? E tu é uma pessoa crente em Deus? Tu acredita em Deus? Tu é uma pessoa religiosa? Ora, eu não sou uma pessoa religiosa do ponto de frequentar alguma coisa, seguir alguma religião. A minha formação é católica, então eu participei, que foi a primeira comunhão, fiz parte de grupo jovem, toda aquela coisa, e depois, né, a vida vai afastando um pouco. Mas eu acredito muito em Deus, acredito nas energias, acredito que tudo que a gente faz tem um propósito, ainda não sei bem qual, mas assim, eu não tenho preconceito com escrever nada religioso, tanto que agora a gente adaptou, eu junto com a Solange Castro Neves e a Thalma Bertozzi, nós adaptamos a viagem para o teatro, né? Deve entrar em cartaz ano que vem. A gente escreveu outra peça espírita também. Então, assim, é bom a gente dialogar com todas as religiões. E, assim, eu não tenho preconceito, mas também não sou uma pessoa que segue nenhuma religião específica. São caminhos diferentes, né? Tipo, Então, humor, novela bíblica. Eu acho que o autor ele tem que ter essa coisa maleável de estar aqui, de estar ali, né? De trabalhar todos os assuntos, né? Eu acho que faz parte do autor, né? eu acho que qualquer gênero, pode ser até no Vai Que Cola, ainda que seja um programa para o objetivo é rir, é fazer piada, a gente tem que buscar a humanidade do personagem. Porque se for só uma coisa de meme, de piada, não fica de verdade, não dá certo. Então, seja numa novela bíblica, seja numa trama espírita, ou numa comédia, você tem que buscar a humanidade do personagem, tem que buscar as características dele que tornam ele um ser humano, com qualidades, defeitos, com desejos, com anseios, entendeu? Todo mundo tem um objetivo na vida, todo mundo quer ser feliz. Então, a gente tem que buscar sempre isso, né? Buscar para também gerar a empatia do público, porque senão o público não embarca. E voltando ao Paulo Gustavo, tu tinha um contato direto com ele? Tu chegou a falar com ele algumas vezes? Ou era apenas um trabalho ali de autor e de ator, não tinha esse contato direto? Porque eu vi no teu Instagram que com a Tata Werneck, com a Ilana Kaplan, que inclusive é daqui do Sul, né? Maravilhosa. Teve esse contato, né? E com o Paulo Gustavo, teve isso ou não? Não, com o Paulo eu tive bem pouco, assim, era muito contato mais por Zoom, por reunião, assim, leitura de roteiro, porque, assim, quando eu entrei na temporada 7, ele já participava pouco. A temporada 8 foi a temporada da pandemia, que foi toda gravada remoto, então a gente já não ia mais no set, assim, só ia no set que era indispensável. Então, as leituras que a gente fazia, os ensaios, eram todos por Zoom. Então, o meu contato com ele mais foi através do Zoom, nunca tive com ele pessoalmente, infelizmente. Então foi lá que para o Paulo Gustavo. Vamos Super seguir, like. então. Ficou o número 1, 2, 3, 5. Não, o 5 a gente vai deixar por último, né? O número 6, 7 e o 8. Qual você vai escolher? Ah, vamos no 1. Um assunto polêmico também, um assunto que envolve muito o teu trabalho, porque tu trabalha com teatro, né? Tu trabalha com a cultura.
Inclusive, eu vou querer saber um pouquinho mais dessa história da viagem aí, porque eu vi uma matéria essa semana, inclusive, eu vou querer saber um pouquinho mais. Tá bom. Mas eu quero saber se tu vai dar like ou dislike para o Ministério da Cultura. Ah, vou dar like, claro, né? Pelo menos a gente tenha um agora, né? E depois de um longo e tenebroso inverno lá, que a cultura foi sucateada, virou uma secretaria e perdemos tudo. Agora que a gente está voltando, eu dou um super like, acho essencial. E a pessoa certa está ocupando, Margareth Menezes, que é uma mulher de cultura, uma mulher que entende. Além de ser uma artista, ela também é produtora, ela pensa com esse olhar cultural. Então, a gente está com uma expectativa muito grande que os editais voltem, que as coisas melhorem, que vários projetos que estão lá parados na lei. Então, eu dou um super like. Né? Acho que a gente é um ministério primordial para nós. Né? E tem a Lei Paulo Gustavo também, né? Em homenagem, foi semana passada, Sim, retrasada, né? Uma grande lei aí que foi sancionada e leva o nome do Paulo Gustavo, né? Para a cultura. Então sim. é muito importante. É porque assim, o nosso setor, muito tempo, ele sofreu com essa coisa, com essas informações falsas de que a Lei Rouanet, que a gente vive de mamata, a Lei Rouanet por Chico Buarque tomar champanhe em Paris. E não é, né? A Lei Rouanet, se você for ver, tem que discriminar com um palito de dente que você compra, você tem que discriminar. E as pessoas não veem que, assim, dentro de um espetáculo teatral, além dos atores que estão ali, tem um monte de gente envolvida. Tem os autores, diretores, figurinistas, cenógrafo. É um bando de família que tem que, sabe, quantas famílias são sustentadas por esses recursos? E são recursos que voltam para o Estado, não são recursos que a gente utiliza. Então, até o motorista de aplicativo que você usa para ir ao teatro, aquilo está gerando emprego indireto, está gerando renda para o país. Então, é um setor que a gente contribui muito e é uma coisa que, assim, a Lei Rouanet, por exemplo, ela é deduzida do imposto de renda das empresas. Ela não tira dinheiro do governo diretamente. Então, é um investimento que acaba voltando. E não tem nada dessa coisa de mamata, não. E as pessoas fazem essa confusão, né? Fazem esse Sim, alarde todo, dizendo: ah, está tirando do governo, está tirando do Ministério da Saúde para dar para o teatro, né? O que não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque é como tu disse, é deduzido do imposto da empresa que vai patrocinar a peça de teatro, o musical, enfim, o show. Né? Uma coisa que não exatamente. tem nada a ver com a outra. E a Lei Paulo Gustavo agora é muito boa porque ela distribui direto para as prefeituras e as prefeituras abrem os editais locais, também evita também essa centralização só entre o Rio e São Paulo, né? Então é a cultura que vai ser distribuída pelo país inteiro, que é o que a gente precisa, né? De trazer, mostrar também as outras regiões que também têm muitas manifestações culturais, né? E tu tá com esse projeto da viagem, né, de transformar a novela A Viagem em peça de teatro. Como é que está sendo isso? Tu é um fã da Ivane Ribeiro, né? Ah, quem trabalha com teledramaturgia, principalmente escrevendo, não tem como não ser fã, né? Porque acho que ela e Janete Claire são os nossos dois pilares, assim, fundadores da teledramaturgia. Então, não tem como não ser. Acompanhei as novelas dela desde criança. Até já falei isso lá no Novelucho. A novela que me fez ter a vontade de, nossa, é isso que eu quero fazer da vida, foi A Gata Comeu, que quando eu era criança, eu via lá aquelas crianças perdidas na ilha deserta, eu brincava de ilha deserta com meus vizinhos, eu escrevia, eu achava que era roteiro, que ficava encenando lá a Gata Comeu. Então, Ivani, assim, ela é responsável por ser quem eu sou hoje, né? E a viagem, eu chamei a Solange para escrever comigo, quando recebi o convite da produção, porque ela, né, afinal de contas, colaborou com a Ivani no remake dessa novela. Então, ela e a Thalma Bertozzi, que trabalha sempre com ela, a gente já escreveu o texto, está tudo pronto, e está nesse processo de lei, de captação de recurso. Então, acredito que só para o ano que vem que aconteça, né? Ah, mas Estamos muito ansiosos. tomara que dê muito certo, porque eu quero assistir essa peça, porque é uma das minhas novelas favoritas, Ah, prediletas. Enfim. sim. E um Eu formato de assisti. musical, né? A gente pegou as músicas, trilhas da novela mesmo, que ficaram famosas, e músicas que vão ser compostas especialmente para o musical. E já tiveram novelas que foram colocadas Sim. nesse formato de musical, né? Teve, acho que, Rock Santeiro, Vamp, O Tieta, Bem não sei se, Amado, o Bem Amado, Tieta, não sei se chegou a ser feita alguma coisa. ainda não, mas estou aqui se precisarem.
Mas já teve, né, algumas coisas nesse formato, Eu acho que assim. teve, assim, uma ideia, mas eu acho que ainda não foi encenada. Lembra daqueles álbuns de figurinhas que tinham das novelas? Tu Lembro? colecionava? Sim, eu cheguei a ter na época, lá nos anos 80, eu tinha Bebê a Bordo, Que Rei Sou Eu, Vamp, e depois, mais tarde, teve aquele álbum da Globo, né, das novelas. A gente até tinha um grupo que a gente trocava figurinhas aqui em São Paulo. Eu Na tenho época eu dois. dava aula e eu trocava figurinha com meus alunos de roteiro, foi bem bacana. Inclusive, a única figurinha que faltava para mim era da Bruna Lindsmeyer, que eu fui Hum, conseguir o ano passado. e aqueles álbuns ali, daquele dos anos 80, eram bem criativos, né? Porque tinha assim, a foto dos atores e tinha uma parte que era de animação, assim, né? Era bem legal. Era um grande cenário com todos os personagens ali. Era muito legal. Eu já até procurei esse artista que fazia as artes, é Lobo, alguma coisa. Não sei, eu sei que tem Lobo no nome, porque eu acho incrível a forma que ele Sim. desenhava, que ele conseguia colocar as expressões dos artistas, né, dos personagens nos álbuns. Vamos seguir então? 8, vamos de 8. Eu te acompanho pelo Instagram, né? Eu vejo assim um pouco da tua vida, claro, não tudo, mas acompanho. E eu vejo que tu é uma pessoa festeira também. Tu gosta de uma festa. Sim, Além de um vôlei, tu gosta de uma festa. é E bom, né? eu quero saber se tu vai dar like ou dislike para a noite LGBT da atualidade. Ah, eu vou dar like. Assim, eu não sei se você já viu um documentário do Luke Steffen chamado São Paulo em Hi-Fi, que é maravilhoso. Assim, não existe mais aquele glamour que o glamour morreu, vamos combinar. Mas não é porque o glamour morreu que a noite também morreu, principalmente assim, eu não posso falar das outras regiões, mas aqui em São Paulo, eu acho incrível a noite paulistana, porque ela tem opção para todas as tribos, todos os tipos de público, tem festas específicas para cada tribo, assim, para cada sigla lá da LGBTQIA+, ou para todos os estilos, quem gosta de uma festa mais apimentada, quem gosta de uma festa mais para dançar, quem é mais sarado, quem não é. Então, assim, eu acho que tem que ter meio com essa diversidade e quanto mais melhor, e a gente tem que botar nossa cara no sol, botar o bloco na rua, então dou like para a noite LGBT que ia mais, né? Pelo menos a de São Paulo, que é o que eu conheço mais. E como é que funciona assim a noite? Ela hoje em dia ela tá muito misturada, né? Aqui no Sim. sul, pelo menos, não tem mais aquela coisa assim, é uma boate, é uma festa LGBT. Hoje em dia as coisas são alternativas. Vão todos os públicos, é todo mundo junto e misturado. Aí em Que é São Paulo legal também é também. assim. Não, São Paulo tem muita festa assim, alternativa, que não é assumidamente, assim, especificamente do universo LGBT, mas tem muitas que, assim, para públicos específicos. Por exemplo, tem uma noite que é só dos ursos, outra que é do pessoal da tribo, pessoal mais velho. Tem uma boate aqui que chama ABC Bailão, que é do pessoal de mais, depois de mais 60 mais, que também merecem ter o seu espaço, se divertir, ter a sua noite, e seus admiradores. Aí tem uma balada que é mais twink, que é mais dos novinhos. Tem uma que é mais. Então, assim, eu acho legal ter essa diversidade, mas também, assim, de uma certa forma, também não é legal também a gente ficar sempre num gueto, né? Eu procuro frequentar todos os espaços que eu posso e não ficar restrito a um determinado público, até porque eu não consigo me enquadrar em nenhum deles, né? Assim, eu até uma vez escrevi um texto que era um personagem que eu meio que me espelhei. Eu falei que eu não sou novo o suficiente para ser Twink, eu não sou velho o suficiente para ser Derry, eu não sou gordo o suficiente para ser urso, eu não sou forte o suficiente para ser Barbie, então eu sou o quê? Eu não sou nada dentro dessa tribo. Não é legal também sempre ficar colocando todo mundo numa prateleira, porque a gente é muito mais do que isso, né? Mas também tem essa coisa. Hoje eu quero uma balada de urso, que eu gosto de urso, quero pegar um urso. Você tem um lugar para isso. Hoje eu quero só dançar, eu quero ver gente bonita, descolada, fashion, tem um lugar para isso. Hoje eu quero um lugar bem bagaceiro, eu quero tomar um litrão, eu quero ficar lá no meio da rua. Tem opção para todo mundo, entendeu? Isso é a democracia, né? Isso eu acho muito bacana.
E assim, eu como uma pessoa do interior, que eu sou de Petrópolis, a noite gay de Petrópolis que eu frequentei nos anos 90, lá em Petrópolis tinha uma boate que chamava Feitiço da Lua, e nessa boate, assim, todo mundo ia, porque só tinha uma. Então, o público trans, que o público, né, o gay, lésbico, era tudo misturado ali, e às vezes dava umas confusões, assim, sabe? Porque, Onde tem assim, gay não tem paz. então. Então, assim, mas assim, não tinha outro jeito. Você gostando ou não gostando, era o único lugar para você ir. A não ser que você fosse para o Rio, pegasse um ônibus e ia lá para o Rio de Janeiro. Então é legal ter assim, hoje eu quero ir, preferir nessa, amanhã eu quero ir naquela outra, entendeu? Então, quanto mais opção, melhor. Número 2, número 3, 6 ou 7? 6. Olha, esse assunto ele é polêmico e ele é atual. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Algumas pessoas são contra. Inclusive, tu está muito envolvido nisso porque tu já fez um, tu já participou de um. Uhum. Remake de novelas. Eu dou like, claro, porque não daria, né? Não, assim, eu acho também outra bobagem, porque não tem tantas peças que são reencenadas. Então eu vou falar assim, não, já teve Romeu e Julieta, nunca mais vou montar. Não tem sentido, assim. Então, tantos filmes que também têm remakes, tantos, sabe, releituras. E eu acho bacana para você traz um público que não viu o original, tem a oportunidade de assistir, entendeu? E com uma outra roupagem, assim. Claro que cada remake tem sua particularidade. Tem uns que são bem-sucedidos e outros não. Mas por que não? Por exemplo, a própria Ivani Ribeiro que a gente falou, imagina se ela não tivesse feito o remake. A gente não ia ter conhecido todas as obras que ela escreveu na Tupi, porque eu não sou do tempo da Tupi, não tem novela da Tupi disponível aí para se ver. Então, se ela não fizesse os remakes todos que ela fez, claro que ela fazia os próprios remakes das suas próprias obras, né? Mas assim, a viagem não teria essa legião de fãs que ela tem, entendeu? Então, são bem-vindos, ato de preconceito. Essa história é boa, ela merece ser recontada. Eu só fico assim, quando é uma obra, por exemplo, a minha novela preferida é Rock Santeiro. Há Sim. um tempo atrás surgiu um boato que ia sair um remake, até disseram que talvez fosse no SBT, tinha uma confusão assim, no fim acabou não rolando ainda, né? Eu sou desse pensamento assim, que quando a obra é muito boa, quando mexe, não sei, sabe? Que eu acho assim. Pantanal eu achei que ficou legal. Uhum, Pantanal ficou legal. Mas agora vem Elas por Elas, né? Que eu estou assistindo na Globoplay. eu É também. uma que eu era pequeno, eu não lembrava de muitos detalhes. Aí tem uns boatos aí rolando que vai ser mudado nomes, né? Sim. Vai ser mudado algumas coisas na trama. Eu fico com medo assim de fugir muito da história, assim, e virar uma outra coisa, como foi o caso de Haja Coração, que fugiu totalmente da proposta de Sassaricando, né? Sim. Sim, mas também quando é muito copia e cola, o povo também não gosta, né? Como foi Guerra dos Sexos, por exemplo. Foi bem assim, até o texto era o mesmo texto lá da original, também não. Então, para quê, né? Eu acho que você tem que ter um novo olhar sobre aquela obra. Então, por exemplo, o Astro. O Astro é uma novela de 77. É óbvio que em 2011 o mundo estava diferente. Então você não vai ter o mesmo enfoque que você deu em 77, porque o mundo é outro, as relações são outras, o modo como as mulheres se colocaram na sociedade é outro. Então eu acho que isso tudo tem que ser atualizado. Mas eu acho que tem que se manter a essência da história, do que se trata essa história. Então tem história que pede um remake. Eu acho que tem história que fica datada. Por exemplo, você falou de Rock Santeiro. Uma novela que eu não imagino assim, tendo um remake é Vale Tudo, porque ela é tão perfeita, ela é tão assim um retrato daquela época, que se fazer um remake hoje não teria muito sentido, assim. Tu acha que não é atual? Tu acha que ela não conversa com o dia de hoje? Eu acho que conversa. Eu acho que conversa, mas tem coisas Alguns muito, sei pontos. lá. Eu acho que ela é tão, sabe, não sei, pode ser que converse, mas como você falou, a gente tem um apego emocional àquela obra, né, que é tão perfeita, né? Mas enfim, eu não consigo ver, assim. Tieta, que é a minha novela favorita, eu até consigo, embora eu não consiga imaginar alguém fazendo tão bem quanto a Beth faria. A Sônia Braga no cinema, tu acha que não entregou tanto quanto a Sônia, a Beth faria? Não, né? Não, né? Ela sabe que. Acho que assim, é como a Beth falou, né? A Sônia vai ser sempre Gabriela e Dona Flor, e a Tieta vai. Assim, você.
A própria Marília Pêra, que era uma atriz fantástica, mas ela é porque os personagens da novela caíram muito na graça do público, né? A gente tem uma memória afetiva assim, da Tieta, da Perpétua, então você vê outras pessoas fazendo, né? Não ficou tão legal assim. E novela tem essa coisa do hábito, né? Assim, são as pessoas que entram na sua casa. Então, todo dia os personagens entram na sua sala. Então, você tem aquela convivência diária, então, como se fosse alguém da família. E o filme tem uma duração de 2 horas. Então, não dá tempo de você criar empatia com aquele personagem como você cria com uma novela. Eu sou a favor de remakes, tá? Mas, assim, alguns, como tu tem um apego a Vale Tudo, alguns eu acho que também não deveriam ser mexidos, não sei. E tu falou de Astro lá, o Astro parou o Brasil, né, naquele tempo. Todo Sim. mundo queria saber quem matou o Salomão Ayala. A Betânia parou um show para ver a novela. E Sim. quando passou em 2011, era uma outra época. Claro que as pessoas ficaram curiosas e tudo mais, mas foi diferente, né? Ah, foi, porque aí já era um mundo que era outro, e a novela das 11 também, que era para um público específico. Mas eu fiquei feliz fez um barulho legal e ainda ganhou o Emmy, então não tem nada que reclamar, não. Fui bem feliz. E o Astro lá, a primeira versão, tinha, né, um casal gay, tinha um romance gay que não era muito, né, explícito ali, ficava meio que nas entrelinhas, mas já tinha, né? Sim, é porque ela estava na época da ditadura, né, então não se podia falar explicitamente muitas coisas, né? Mas o Astro, assim, a repercussão foi tanta que teve o Carlos Drummond de Andrade fez o poema, né? Agora que o Astro acabou, vamos todos cuidar do Brasil. Então, bora lá pro número ou o 2, o 3 ou o 7. 7. Número 7, tu tá envolvido, o teu canal já monetiza, né? Já Não, não monetiza ainda? Ué, não. eu vi aparecer uma propaganda. Ah, é? Então quer dizer que o YouTube está embutindo sem você saber? Polêmica. Pois é. E eu quero saber se tu vai dar like ou dislike, então, para a política de monetização aqui do YouTube. Então, vou dar um dislike porque eu não faço parte dela, né? Eu acho que deveria ser mais democrática, né? Porque, pelo que eu sei, assim, você tem que ter um determinado número de seguidores, tem que atingir os seguidores e horas de programação. E é muito difícil, né? Assim, você fidelizar e tem uns macetes aí, assim, eu, por exemplo, eu sou analfabete total. Eu entro só com conteúdo. Quem cuida disso tudo é o Rodrigo, que criou o canal e cuida de edição, enfim, assim, eu acho que a gente já poderia sabe, monetizando, assim como muitos outros canais que também são bacanas e, de certa forma, isso não chega até a todo mundo, né? Então, poderia ser mais democrático. Ele criou o canal e te convidou. Como é que foi Não, isso? foi o contrário. Eu tive a ideia do canal. Mas como eu sou analfabeto total, eu vou chamar alguém que saiba mexer com edição, com vídeo, não sei o quê. Eu conhecia ele, já via as coisas que ele postava, e eu sabia que ele gostava de novela, que ele me seguia no Twitter desde 2010. E a gente faz academia no mesmo lugar, que eu faço vôlei, ele faz academia lá. E aí eu fui um dia, chamei ele para tomar um café, fiz a proposta indecente, assim, vamos criar um canal, falar de novela, despretensioso, assim, só porque eu tinha o blog, né, eu prefiro o Melão, que foi um dos Tem primeiros livro. a falar do assunto, que virou livro, não sei o quê. Naquela época, se tivesse isso já, eu estaria rico, né, mas naquela época era só diversão, né, que o Melão atingia muita gente. E eu sentia falta de falar sobre novelas e tal. Não foi nem com esse objetivo de monetizar. Mas se monetizar, para mim, já tá bom, né? A grande questão da monetização são as horas vistas, né? Porque é muito difícil alcançar as 4.000 horas, né? O pessoal tem que assistir muito, tem que ter muita gente ali ligada no canal, assistindo tudo para conseguir atingir. É a parte mais difícil. E não tem a ver com qualidade, né? Porque eu vejo cada coisa ruim, errados, foi mal editado, mal tudo, com, sei lá, milhares de pessoas vendo, e coisas muito boas com poucas pessoas vendo, assim. Eu acho que tem uns macetes aí que a gente não sabe. Acho que deveria democratizar, assim, como fazer, assim, uns algoritmos aí que, sei lá.
Então é dislike para monetização do YouTube. Dislike, porque eu não faço parte dela. Se eu fizesse, daria like. Mas e para a plataforma em si, tu acha, como tu vê o YouTube? Tu te Ai, vê dando continuidade nesse trabalho? sim. Não, é o que eu falo para todo mundo que me pergunta assim: como eu faço para ser roteirista? Como eu faço para ser ator? Para ser não sei o quê? Assim, no meu tempo, né, antigamente, assim, ou você dependia de ser convidado por uma produtora, por uma TV, por uma coisa, fazer um filme, uma peça que for, você tinha que buscar, você tinha que ralar muito para fazer um curta. E com o YouTube, com as redes sociais, a democratização, né? Então, qualquer pessoa pode ter um canal, mesmo que tenha lá 2 pessoas assistindo, mas é o seu canal, é o seu espaço. Então, isso eu acho muito legal. Sim, acho que tem que ter mesmo, porque se centraliza assim, só tira o poder de quem de um centro e distribui para todo mundo, né? Só que eu acho que essa monetização poderia ser mais fácil, né, de conseguir. Eu também concordo. E deixa eu te perguntar, as pessoas te pedem muita coisa, tipo assim, me consegue um papel numa novela, me consegue, me coloca dentro da Globo, tem isso? Tem muito assim. Quando sai alguma nota, por exemplo, agora saiu da série que a gente escreveu lá para Record, Estranho Amor, que vai ser. Então é óbvio que tem, né, os atores que conhecidos e tal mandam mensagem perguntando, mas assim, eu acho legal, assim, porque eu também já fiz muito isso, assim. Então, eu não sou produtor de elenco e nem tenho esse poder todo de colocar as pessoas nos lugares, assim. Mas eu faço o que eu posso. Eu digo, ó, o produtor de elenco é fulano, mando teu material para ele e tal, e posso sugerir alguma coisa, mas eu não tenho esse poder que as pessoas acham que a gente tem, né? Eu achava que o autor ele interferia, tipo, o autor chegava e dizia, eu quero tal atriz nesse determinado personagem. Não tem isso, então? Ou tem às vezes? Tem reunião assim, de elenco, quando vai se definir o elenco de uma novela, geralmente tem a reunião com direção e com os atores, com os autores e o produtor de elenco. E aí vai se buscando qual o papel é mais adequado, qual ator é mais adequado àquele papel e tal. E é claro que a gente pode sugerir e dizer, eu fiz esse personagem para Tata Werneck. Ok, entendeu? Mas assim, uma vez assim, uma autora me falou uma coisa, eu concordo com ela. Por que que ela deixa mais na mão do diretor? Porque nós, autores, nós roteiristas, a gente fica em casa. A gente escreve uma novela, a gente está lá, a gente não consegue ir para o set. A gente escreve, tem que ser 6 capítulos por semana. Então a gente fica trancado em casa e não fica muito, não vai para lá. Quem vai conviver com eles é o diretor. Então, se você coloca ali uma pessoa que o diretor não tem afinidade, não é legal, não vai fluir o trabalho. Então, sabe? Então, eu acho que o olhar do diretor conta muito, porque afinal de contas é ele que vai trabalhar com as pessoas. E às vezes também o autor vai escrever um personagem para determinada pessoa e a pessoa também não vai querer, né? Não, Tem isso acontece muito, assim, na fase de escalação, vai mudando o elenco, vamos chamar fulano, fulano está na novela das 9, e fulano está não sei o quê. Até você encontrar o ator adequado para aquele papel demora, né? tem muito ego assim nessa parte que tu trabalha de autores, de escritores. Então, a minha experiência, assim, eu tive muita sorte, porque todas as equipes que eu participei não tive problema nenhum, foi todo mundo muito bacana. Eu acho que é tanto trabalho que nem tem tempo de ficar tendo ego, né? Porque é muita coisa, assim. Eu não tenho muita paciência também de lidar com ator, nada disso. Então, por isso que assim, ser roteirista é ótimo, que você fica em casa, você escreve em casa quietinho. Aí, quando você vai no set, você é visita, você bota um tapete vermelho para você. Você não tem que conviver com os BOs lá do dia a dia, entendeu? Então, a equipe de roteiro ela é muito concentrada no trabalho. Então, assim, as equipes que eu participei das novelas, tanto das novelas quanto do Vai Que Cola, das séries, é todo mundo muito bacana. As pessoas, elas têm essa coisa assim, você faz o quê? Eu sou roteirista. Você é muito criativo, tem que ser muito criativo, né? Tem que ter muitas ideias. Tem, só que é uma profissão como outra qualquer, tem que ter estudo, tem que ter leitura, sabe? Você não vai, assim, por mais criativo que você seja, aí você vai ser dançarino, super sem dançar, mas tem que ter aula de dança,
Você não vai sair por aí sapateando sem técnica nenhuma, entendeu? Então, é uma profissão, e as pessoas muito relacionam só com tem que ser criativo. Não, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que saber a diferença de escrever para teatro, para escrever para TV, ou a diferença de uma novela, de uma série. Tem pessoas que escrevem muito bem para teatro e para TV não escrevem, ou o contrário, ou para cinema, entendeu? Então, são muitas linguagens diferentes, assim. Eu lembro que a minha primeira peça que foi encenada era uma comédia. Quando tocou aquele terceiro sinal, gente, eu pensei que eu fosse morrer do coração, assim, porque, cara, agora foi atirado aos leões, assim. Só que aí começou a peça e as pessoas começaram a rir, aí depois começaram a rir muito, funcionou, entendeu? Mas é uma adrenalina, assim, incrível, né? É mais difícil comédia ou drama? Todo mundo diz que a comédia é mais difícil. Eu acho comédia, porque assim, o drama, não que o drama seja fácil, mas assim, principalmente no teatro, o drama, você pode estar lá super envolvido, você está lá comovido, ou você pode estar detestando, mas isso não requer de você nenhuma reação. Você pode estar lá quietinho, chorando, emocionado. Agora, a comédia, não, você tem. Se o público não ri, não funcionou. É simples assim. E é matemática, entendeu? Então é muito mais difícil, assim. E você saber o time, igual o Vai Que Cola. Vai Que Cola são 10 atores, cada um tem um estilo, cada um tem uma pegada, então você tem que escrever o tipo de humor de um não é o do outro, o que uma pessoa fala não é o que a outra fala, o timing de um não é o timing do outro. Então, um ator é mais, tem mais assim, a coisa corporal, e o outro ator é mais na palavra, outro, sabe? Então, assim, você tem que. É muito difícil você saber aquilo tudo. Né? E a comédia é tão desvalorizada, né? Assim, parece que é um gênero menor, né? Você vê no Oscar. Só os dramas que ganham Oscar, os atores que Uhum. fazem drama, e fazer comédia é muito difícil, entendeu? Durante um tempo, o cinema brasileiro ele viveu da comédia, né? Sim. Principalmente na época da crise ali, o cinema se reergueu com a comédia. Paulo Gustavo, inclusive, tem muito a ver com isso, né? Mas quem ia para os festivais, quem ia ganhar os prêmios de Cannes, de Globo de Ouro, são os dramas. A comédia é o povão, parece que é um gênero menor, né? Eu lembro de ter uma peça minha, que era Bruta Flor, que ela teve vários elencos. Tem uma determinada fala que uma atriz falava, toda vez que essa atriz falava essa fala, a plateia ria. Aí a outra atriz falava, a plateia falava a mesma coisa, a plateia não ria. Isso assim, é o timing do ator, entendeu? Sim. Eu fiz teatro durante um tempo, eu sei como é que é difícil, como é. Tem que ter estudo, tem que ter embasamento. Não basta Sim. só chegar lá no caramba. Sobrou o número 2, o 3, número 2 e 3, porque o 5 vai ser por último, porque é polêmico demais. Então vamos pro 2. O 2 ele é o rei, assim, faz tempo, inclusive, que eu não vejo ele. Na computação gráfica, né? Ele revolucionou as aberturas das novelas, enfim, o pessoal já tá sabendo até de quem eu estou falando. Hans Donner, é like ou dislike? Ah, like, né, gente? Imagina. Inclusive, eu dou dislike para as aberturas atuais, né? Que não chegam aos pés das criadas por ele, né? Porque não só a questão da abertura das logos, né? Você via que tudo era pensado. O Novelucho agora no Twitter estava lançando uma série de logos. Assim, vocês notaram que essa logo do Kikiki são três costureiros ali com a máquina de costura, sabe? Então, assim, tudo era muito pensado e hoje parece que é tudo feito assim no Corel Draw, de qualquer maneira, sei lá. E sabe, as aberturas icônicas, né? Abertura de elas por que é a melhor abertura da vida, que é elas por elas, né? Assim, muito legal, assim. E quando tinha essa coisa, era legal assim, que eram muito menos recursos técnicos e muito mais criatividade. E hoje parece que é tudo meio preguiçoso, né? Era tudo quase que manual, né, naquela época. Sim. Não, e com atores, igual Pieta, né, Isadora Ribeiro lá, sabe? Então, assim, o Hans Donner é total like, né? Ele faz muita falta. Eu Criou não coisas entendi que o eram. porquê que ele saiu, assim, dessa. Eu também não sei, mas é a abertura do Fantástico, né, com a Isadora Ribeiro lá saindo da água. Ele criou coisas assim, inesquecíveis. Ele criou uma identidade, né? Você via aquilo, Hans Donner, entendeu? Essa novela atual que está no ar, A Terra e Paixão,
A abertura dela é totalmente computadorizada, assim, no sentido que até os atores que estão ali, em alguns momentos, não sei se tu percebeu, é inteligência artificial. Sério? Sim, eles estão se balançando assim, eles parecem aqueles bonequinhos do The Sims, sabe? Ah, eu vi que eram os atores, eu não tinha reparado nesse detalhe. Algumas partes são os atores, né? Ali, a imagem deles gravadas, mas em alguns momentos, acho que não deu para juntar todo mundo naquele. Ou para poupar tempo, sei lá, botaram inteligência artificial. E aí tu vê Uhum. assim com uns bonequinhos assim que não são os atores. Parece que tem uma preguiça hoje em dia, né? Ou, como tem muito recurso, eles pensam assim: vamos jogar assim, do jeito que tá e pronto. Não, e era Joga. muito criativo. Tinha aquela abertura de cara e coroa, que era a Susana Werner pulando na piscina, tinha um espelho, era tudo assim, uma produção que se criava. E agora parece que é tudo criado no computador, né? Não tem nenhuma produção envolvida, assim, do ponto de vista mesmo físico, mecânico, lá, vamos, a abertura de partido alto, agora que eu estou vendo também na Globoplay, que é genial aquilo, que eram os dançarinos de break e os sambistas, olha quanto trabalho que deve ter dado aquilo, né? E ficou muito bom, assim. As pessoas têm meio que assim, até eu vi o Naftaluf falando que nem entendeu por que a Globo colocou na Globoplay essa novela, né? Uhum. Algumas pessoas têm assim, um ame e odeio, né? Alguma coisa do tipo assim. Então, eu vi Partido Alto quando passou, eu tinha 7 anos. Então, eu até nunca falei isso. A minha primeira lembrança assim, da Beth Faria, quando eu vi ela a primeira vez, a minha lembrança era de porta-bandeira rodopiando. E aí eu, nossa, me encantei com aquela figura e me apaixonei por ela. Mas eu lembrava de muita pouca coisa, porque eu era criança e não via muito novela das 8, né? Na época era das 8. Mas agora eu estou vendo, assim, eu não acho que eu estou ainda no capítulo 40 e poucos. Até agora eu estou achando ok, não estou achando nada dessa coisa terrível que as pessoas falam, não. Porque às vezes se criam mitos, né? Ah, essa novela foi boa, essa aqui não foi. E tem o contrário também. Tem novela que a gente assiste na infância e tem aquela memória afetiva. Aí você vai ver adulto, você vê que, nossa, como era ruim. Antes do número final, que é o 5, que é muito polêmico, e que eu acho que vai ser dislike, é uma pessoa que tu admira muito, uma pessoa que tu te inspirou também para ser autor de novela, Gilberto Braga. Ah, esse é like total, né? Assim, nossa, meu maior like de todos, assim. Eu sempre falo assim, o que você quer ser quando crescer? Roberto Braga, assim, eu sou apaixonado por ele, todas as obras dele, até as novelas consideradas ruins dele são melhores do que a maioria. Eu acho ele, sabe, sempre admirei a pessoa dele, a figura dele. Ele é uma pessoa que faz muita falta, assim. Eu continua sendo meu mestre absoluto, assim. Tu acha que ele foi injustiçado ali no final da vida? Eu acho que Porque ele merecia fechar com uma coisa melhor, né, assim. E porque também o Babilônia sofreu muita interferência também. Então, até que ponto também era ele, entendeu? Talvez tivesse mantido a ideia original dele, lá dos autores, tá? Será que não teria mudado? Porque acabou virando o Frankenstein, né? De tantas interferências. E eu lembro que na época ele sofria, né? Porque a gente estava no ar com a Love Paraisópolis. E ele chegou a declarar uma entrevista no Globo. isso. Eu sou com a obrigação diária de perder para nós Paraisópolis. A gente ganhava dele de audiência todo dia, né? E é assim, deve ser terrível você, uma novela das 9, que tem que ter o dobro da audiência das 7 e ter menos audiência. Mas isso não apaga tudo que ele fez de maravilhoso. Vou tentar adivinhar a tua preferida. Deve ser alguma que tenha a Beth Faria. Não, até que assim, Em Água Viva. a minha preferida é Vale Tudo, né? Não tem como. Embora Água Viva esteja ali no segundo lugar, né? E das minisséries, embora eu ache Anos Rebeldes uma obra-prima, não sei se você tem aquele livro que tem o roteiro todo, como o roteiro é uma perfeição, né? Porque o roteiro tem até a minutagem das músicas, dos clipes que entram. Agora entra Bethânia cantando Carcará dos segundos 0,15 até 0,42, assim, sabe? Uma coisa perfeita. Mas eu gosto muito de Anos Dourados, aí tem a Beth, né? É a minha minissérie favorita, porque eu sou apaixonado por aquela época e eu acho que o Gilberto já deu um tapa na cara da sociedade naquela época.
que eu gosto do Gilberto é isso, assim, ele nunca fez concessões pelo sucesso. Ele contava a história dessa nossa burguesia, essa sociedade decadente, das pessoas querendo ser alpinismo social a qualquer custo. Ele mostrava esse lado patético do ser humano e ele não fazia concessões, tanto por isso, até por isso muitas obras não foram sucesso, né? E aí eu estilo muito próprio, né? Você vê os diálogos e tudo, a construção do personagem, você vê que é um traço inconfundível dele, né? Assim, faz muita falta. E ele falava que não gostava de novela, né? Ele gostava de cinema, né? Isso que é o Sim. mais irônico, né? E muitos dos personagens e das personagens que ele criou eram baseadas na própria vida dele, né? Nele Sim. próprio, nas Ele coisas que ele fala que gostava. Anos Dourados era a Dona Selete, que era a Yara Amaral, que se inspirou na mãe dele, na própria família dele. Tanto Gilberto Braga quanto Manuel Carlos, eles são muito cronistas do cotidiano, entendeu? Então, por exemplo, você vai fazer um remake de Dancing Days, mas Dancing Days é um documento daquela época. Então, se você fizer alguma coisa sobre. Tudo bem, vamos fazer Dancing Days, a discoteca, vamos ambientar nos anos 70, não é a mesma coisa. E tem histórias que são mais assim, atemporais, que valem a pena ser recontadas. E se tratando de novela de época, né? Tu falou agora de Dancing Days, teve a Boogie Woogie, né? Que foi retratada lá nos anos 70. Não deu Sim, muito certo, né? Foi uma novela assim que ela fez um barulho, mas não foi um sucesso, assim, que as pessoas lembram com sim, carinho. Pelo menos eu não vejo isso. Se for fazer uma novela, que hoje a gente pode fazer, né? Uma novela de época, dos anos 80, anos 70, né? Porque antigamente a gente falava assim, ah, novela de época era só novela lá do tempo da escravidão, lá do tempo do. sim. Aquele Né? figurino. Exatamente. Mas esse tipo de novela não, parece que não vinga, né? Esse tipo de novela, se for fazer uma coisa anos 80 ou anos 70, não sei, parece que até hoje É. não existe alguma que tenha causado um grande burburinho. Eu acho que é porque, assim, por exemplo, vai fazer uma produção do século XIX. A gente não viveu o século XIX, a gente não tem registro em vídeo daquela época, então o seu lúdico viaja muito mais. Pode não ser nada daquilo, mas está sendo reproduzido ali. Agora, uma novela dos anos 80. Tem muita gente que viveu os anos 80 e que então sabe, então a memória fica muito viva, então você vai ver aquilo, vai soar falso de alguma maneira. Chegamos ao número 5, que é polêmico. Ai, meu Deus. Então vamos ter que acabar por aqui. Beijo. Não sei se seremos cancelados, se teremos hater. Eu já estou acostumado com hater, mas né, faz parte. Eu quero saber se tu vai dar like ou dislike para ela, que já participou de uma novela que tu escreveu, ajudou a escrever, enfim. Regina Duarte. Ai, que bom é terminar assim, feliz. Então, vamos lá. Para a atriz Regina Duarte, eu sempre vou dar like, porque, assim, é impossível você falar sobre teledramaturgia, sobre telenovela, sobre televisão, sem passar por ela, assim, porque ela das atrizes mais importantes do país, né, tanta coisa que ela, né, muito além da namoradinha do Brasil, né, o rosto dela, acho que é o rosto principal das nossas novelas. E exatamente por isso a gente fica com pena de tudo que ela se tornou, né, assim, porque é jogar fora toda uma história sabe, bonita que ela fez, uma trajetória de trabalhos incríveis. Então, assim, para a pessoa Regina Duarte, né, atualmente, claro que eu vou dar dislike, né? Parece que dá a impressão que ela não entendeu nada do que ela fez, né? Ela não entendeu a Viúva Porcina, ela não entendeu Malu Mulher, ela não entendeu a Raquel, porque ela fala exatamente o contrário do que sempre as obras que ela fez parte, então eu não consigo entender, assim, a verdade. Mas a verdade, assim, eu fico mais triste do que com raiva. Eu quero ver Vale Tudo, quero ver a Raquel e continuar vibrando, torcendo pela Raquel, sabe? Na vida real você vê, nossa, a Odete Roitman tinha razão. Durante a pandemia, eu e o Maico, a gente viu o Vale Tudo. E estava acontecendo todas aquelas barbaridades. Ela estava lá no Ministério da Cultura, que a gente, inclusive, falou recentemente. E ela já estava falando aqueles absurdos todos. Mas a gente olhava a novela e a gente não conseguia ter raiva da Raquel. A sensação que me dá assim, é uma perplexidade. Parece que alguém tomou o corpo dela ali.
Porque eu nunca fui amigo, assim, mas eu tive uma convivência com ela na época do Astro. E assim, era uma pessoa bacana, agradável, gentil, na exposição dela, sempre foi super carinhosa. Então, assim, particularmente, ela sempre foi muito gentil, educada, sempre me tratou muito bem, entendeu? Então, eu não consigo entender, assim, eu não consigo entender a pessoa que ela é e a pessoa que ela se tornou, sabe? Acho que ninguém consegue, a gente fica meio É. perplexo, né? Que a gente pensa que, sei lá, se ela está enganada, se ela, ou a gente que foi enganado, tem aquela frase que vale tudo, né, do Solange, que você consegue enganar todo mundo por algum tempo, ou, ou todo mundo, né, algumas pessoas por todo tempo, ou todo mundo por algum tempo. Você não consegue enganar todo mundo por todo tempo. Eu acho que é isso. Eu nem contesto a escolha política das pessoas. Por exemplo, quando ela falou lá que tinha medo, eu tenho medo, que ela era simpática lá ao PSDB, né? Tudo bem, entendeu? Porque aí é o modo como a questão política, é o modo como cada um vê o mundo, a ideologia. Então eu vejo vai muito das nossas vivências. Né? Eu vivi tal coisa, então eu tenho mais empatia com essa causa. Eu posso não concordar, mas eu até entendo. Mas eu acho que o bolsonarismo ele extrapola qualquer questão política, é uma questão de humanidade, é uma questão de caráter, é uma questão de tudo. Sabe, tudo que ele representa, o que ele representou, todo o dano que ele causou, as mortes na pandemia que ele causou por não, sabe, não importar a vacina, sabe? Então, assim, eu acho que é uma questão de humanidade, de caráter. Então, se ultrapassa qualquer coisa, a gente fica com. Então, não tem como defender, assim. E aí a gente fica pensando, né? Onde está aquele lado humano da pessoa, né? Que a gente tanto admirou durante muitos anos, fazendo personagens que eram humanas, que sofriam e que tinham esperanças que a coisa ia melhorar, né? Quantas mulheres se inspiraram na Raquel para abrir o seu próprio negócio, para, enfim, né? Para tantas outras coisas. A Maria de Fátima não. Quando ela fez Rainha da Sucata, também ela tinha Ela de esse carne, personagem né? É. empreendedor, né? Essa coisa assim. Então, ela inspirou muita gente. Malu Mulher é um ícone, assim, um marco, porque assim, a mulher tem a autonomia sobre a própria vida, sobre o próprio corpo, se divorciar e sair de uma relação abusiva e se reconstruir. Aí ela posa do lado de uma pessoa que fala meninas vestem azul, meninas vestem rosa. Não, não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Então, eu costumo ter uma frase assim, eu sempre quero preservar o mito, sabe? Então, assim, quando eu gosto muito de um artista, eu quero, então, por exemplo, eu amo Bethânia, assim, eu não sei se eu quero conhecer a Bethânia, assim, eu admiro tanto que eu acho que o melhor momento de um artista é ele em cena, entendeu? Ali você se encanta, ali você é tudo perfeito. Então, quando às vezes você conhece a pessoa, aí você tem algumas decepções, assim. Eu já conheci alguns, então eu quero ver os atores ali na tela. Entendeu? E agora chegou o momento para tu falar do teu canal, do Noveluxo, convidar as pessoas para irem lá, se inscreverem, assistirem. Tem muito conteúdo legal, eu estou lá sempre assistindo. O Noveluxo é um canal assim, simplesinho, pequenininho, singelo, mas feito com muito carinho. Assim. Veio de uma necessidade minha e do Rodrigo de falar sobre o universo da televisão, sobre as coisas que a gente gosta. Era mais ou menos o tempo quando eu tinha o blog Eu Prefiro Melão. Assim. Eu não gosto de ficar falando, vou ver essa novela tal, detestável. Eu quero falar das coisas que eu gosto, embora a gente fale também, faça críticas ali. Mas é um canal para você que gosta de novela, que gosta dos atores, das atrizes, dos personagens, e de curiosidades, e top 5, tem vários quadros top 5, as 5 maiores brigas, a gente já falou de vários atores, atrizes, e das coisas que estão acontecendo no momento, das novelas que estão no ar, e das reprises. Então é um bate-papo, como o Tony Ramos falou, fiquei muito honrado de Tony Ramos ter mandado uma mensagem que é aquela coisa, a gente pode não ter uma audiência gigante, mas é uma audiência qualificada. Desculpa, não é todo canal que o Tony Ramos assiste. Não. Então, quando a gente fez lá o programa em homenagem a ele mandou uma mensagem super carinhosa, falando: Nossa, que canal delicioso, parece um bate-papo com um cafezinho de tarde, com bolo.
Então, o Noveluxo é isso, é um café, é um sofá, um cafezinho com bolo e um papo assim no pé do ouvido, sabe? E que ninguém está falando assim de cima. Eu, o especialista, digo que isso aqui é meio... Não, a gente está dando nossa visão, nossas impressões, nossas lembranças, nossa memória afetiva, e eu convido sempre todo mundo a participar também. Então, acessem, curtam, comecem a seguir o canal e pode deixar comentário que a gente sempre responde. Está todo mundo sempre bem-vindo. Vão lá, se inscrevam. Eu vou deixar aqui no finalzinho do vídeo o link para vocês ir lá direto, já clica, já vai direto no canal do Noveluxo para vocês assistirem tudo que tem lá, todos os quadros. Obrigado por ter topado, ter aceito, estar aqui, disponibilizando teu tempo, que eu sei que é corrido, né? Muito Adorei. obrigado, te agradeço muito por ter estado aqui. E espero que as pessoas vão lá no teu canal, Noveluxo, se inscrevam, assistam os vídeos. Vão lá, gente, digam que... Pode dizer que vieram pelo Conto Contigo, né? Sim. Porque a collab é isso, é essa troca de Sim. escritos, de energia. O que é a vida sem um ajudar o outro, né? Exatamente. E esse quadro é isso. Eu conto com a ajuda de vocês, vocês me ajudam, e é isso. É sobre isso. Adorei, querido. Parabéns. Obrigado. Então é isso, Contigo Lovers. Obrigado por terem nos assistido até aqui. Deixe o like no vídeo, compartilhem, se inscrevam aqui no canal, se inscrevam no Noveluxo, né? Vão lá, por favor. E obrigado por terem estado com a gente até aqui, até esse momento. Tchau, tchau.